Para fazer tonkatsu, a gente precisa ter farinha panko. Hoje a gente vai fazer farinha panko caseira. Eu tô aqui com o meu pão de forma já sem a casca. Se você quiser, pode reservar a borda para fazer farinha de rosca, mas para fazer a farinha panko é só o pão de forma sem a casca. O pão de forma tá congelado. Primeiro a gente vai triturar ele no processador. Vou cortar o pão em pedaços menores pra gente poder passar no processador. E aqui, mesmo se você tiver no liquidificador ou no processador que nem eu, você vai colocar para pulsar, nunca para moer muito forte, já que a farinha panko tem flocos maiores. Se você colocar na velocidade muito alta, esses flocos vão ficar muito fininhos e aí já não vai mais ser farinha panko. Então aqui eu vou colocar para pulsar. Pra mim já tá ótimo e a gente congelou justamente para isso, para ficar assim mais flocadinho e não muito moído. Eu vou levar essa farinha toda aqui pra frigideira, bem baixinho. Se você quiser levar pro forno, ele tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Vai ficar bem rapidinho, tem que ficar de olho pra não queimar. Vou colocar toda a minha farinha aqui na frigideira já. Não precisa ser aos poucos. E aqui, gente, é aquele mesmo conceito de fazer farofa. Você vai mexendo sem parar pra essa farinha não pegar no fundo. O fogo é bem baixinho mesmo, que ela pode queimar bem rápido. E aqui é só para ela secar, não pode torrar de jeito nenhum. Vai regulando o seu fogo aí, vai abaixando, desligando se você precisar. Até você sentir que ela secou completamente, já tá bem mais crocante. A minha já começou a querer grudar no fundo, já começou a subir esse cheirinho de pão. Eu desliguei meu fogo. A minha frigideira ainda tá quente, então eu vou continuar mexendo aqui pra ela terminar de secar certinho. Pra mim ainda tá um pouco úmida. Vou ligar de novo o fogo. Ó, ela também vai mudando de cor, gente. Ela tá um pouco mais escura. Farinha panko pronta, eu vou deixar ela esfriar na frigideira mesmo e daqui a pouco a gente passa ela pro potinho. E para fazer o tonkatsu, esse prato delicioso que eu amo, a gente vai precisar de um corte necessariamente mais magro, que ele vai ser empanado e ele precisa ficar bem crocante no final. Hoje eu tô usando a bisteca, se você quiser pode usar o lombo também. E o importante aqui é que essas carnes estejam desossadas. E é isso que difere ele de um schnitzel ou do nosso milanesa. Esse prato aqui leva um empanado duplo bem crocante, tem um corte bem retinho, bem específico, a farinha panko e ele tem que ser frito em um óleo limpo e na temperatura certa. E a minha dica pra você é, já que a fritura é bem rápida, escolha uma carne bem macia e com pouca gordura. E a espessura ideal para os bifes também é de 2 cm a 2,5 cm, não pode nem ser muito fino, nem muito grosso. Esse bife fino demais vai ressecar, vai ficar aquele bife muito seco, e grosso demais não vai cozinhar, vai ficar duro também, não vai chegar no ponto certo. Uma coisa importante sobre esse prato é que a gente não faz o tempero dessa carne antes, gente. O tempero é feito na hora que você for fritar, para ele não ficar marinando muito. É tudo muito fresco para fazer esse prato. Para temperar as bistecas, certifica de que elas estão bem sequinhas, ela não pode estar molhada ou congelada de nenhuma forma, que a gente vai temperar bem no básico mesmo, sal e pimenta. Vou dar uma esfregadinha no sal aqui. Vamos começar passando as bistecas na farinha de trigo, então. Gente, ó, não precisa exagerar de farinha. Agora vamos passar no ovo. Por último, na farinha panko. E aqui, gente, não aperta, não precisa repetir o empanamento, precisa compactar. Vai ficar desse jeito aqui, mais soltinho. Para acompanhar esse prato, é claro que não podia faltar um molho katsu. Esse molho eu tô usando meia xícara de ketchup. Uma dica de ouro que eu posso dar para vocês é escolhe um ketchup de boa qualidade, que vai fazer toda a diferença no seu molho. Vou colocar 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de vinagre, eu tô usando vinagre de arroz. Se você não tiver o vinagre de arroz, pode usar o vinagre de maçã. 1 colher de chá de shoyu e meia colher de chá de mostarda. É opcional, mas dá um azedinho, equilibra bem melhor a acidez do nosso molho. Vou usar pimenta do reino branca e noz moscada. Vou ralar um pouquinho aqui. Beleza, a gente colocou tudo aqui. Vamos ligar o fogo bem baixinho. Não é pra ferver, não é pra reduzir muito. É só pra ele dar uma encorpada melhor. Uns 3 a 5 minutos, dependendo do seu fogo. Vai começar a ficar mais brilhante. Vai começar a mudar de cor, vai ficar um pouco mais escuro. Se você perceber que ele tá ficando muito escuro, já desliga o seu fogo, que pode correr o risco de queimar. Começou a levantar a fervura aqui, ó, nas laterais. Vai mexendo, tá perfumando já. O óleo tá já a 170 graus aproximadamente. E aqui, gente, é nessa temperatura. A gente vai deixar de 3 a 4 minutos por lado. E vamos fazer aqui no máximo 2 por vez.
E o nosso tonkatsu tá prontíssimo. Gente, tirou o bife do óleo, deixa descansar uns 2 minutinhos antes de você fazer as tirinhas. E para servir é só se esbaldar de molho por cima, ou no arroz, no repolho, que são acompanhamentos tradicionais para esse prato. Gente, não é por nada não, mas o molho tá super brilhante. E essa casquinha de farinha panko, super fininha e crocante. E é isso, vamos provar então. A coisa que eu mais gosto no tonkatsu é o fato desse bife ser tão fininho que quando você morde, ele desmancha, ele tá desfiando de tão macio e suculento. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Me conta aqui embaixo o que a gente vai fazer da próxima vez. Um beijo e até a próxima.